Olá pessoal, hoje eu tô passando num dia que não é que a gente tem aula e tal, mas vou dar uma dica pra vocês. Vocês têm pedido muito nos comentários aqui dos vídeos no YouTube como passar o pano antes de fazer o patchwork. E a dica que eu vou dar pra vocês, como deixar tudo alinhadinho, como deixar tudo certinho pra gente começar. Primeiro eu vou começar num tecido convencional, um tecido que não tem trama como um xadrez, tá? Eu tô com um pedaço de tecido aqui, que ele só tá passado, ele tá dobrado, ele não foi ainda alinhado. Então como que a gente faz? Eu utilizo nos meus tecidos, depois de engomado, esse produto aqui, não tô recebendo para fazer o merchan, que é um Monbiju Passa Fácil. Ele é um produto que ele tem silicone na composição. Então, quando a gente pulveriza ele sobre o tecido, o ferro fica deslizando muito mais fácil e o tecido assenta muito melhor. Então eu venho aqui, ó, borrifo um pouco dele no tecido, ó, eu espalho meio que de um modo geral. Ó, não vou passando o produto e passando o tecido não, eu passo tudo de uma vez. E aí eu faço assim, ó, eu tiro um pouco das marcas com o ferro, ó, venho. Se vocês molharem, porque muitas pessoas molham o tecido para que ele já encolha, e se for um tecido tipo de azul muito escuro ou um vermelho e ele sangre um pouco, o pessoal costuma molhar. Então quando você levar para o varal para ele secar, tire ele úmido e já traz para passar. Também isso facilita bastante. Aí o que eu vou fazer? Eu vou alinhar, eu vou pôr aqui com a câmera de cima para poder mostrar bem certinho. Eu vou alinhar essa borda com essa aqui. De modo que, ao mesmo tempo que eu alinho lá em cima, eu ajeito aqui embaixo, até eu ver que a minha dobra tá certinho, ó. Venho, alinhei. Vou passar isso aqui a ferro. Ó, passo bem certinho isso aqui a ferro. Eu gosto de passar uma temperatura bem alta, porque ele assenta bem, ó, ele fica bem assentadinho. E aí, eu vou trazer aqui pro centro para poder mostrar. Eu vou alinhar agora essa dobra que eu fiz com as dois alinhamentos que eu fiz lá em cima primeiro. Alinhei, passo a mão aqui embaixo para ver se tem algum degrau. Porque quando acontece de ficar torto, ó, faz uma prega, então eu sinto que tem um tecido dobrado lá dentro e um tecido dobrado aqui embaixo. Então eu passo a mão, senti que tá tudo alinhado, eu venho e passo. Venho aqui e vou reservar isso aqui do lado, porque a gente vai falar sobre os cortes daqui a pouco. E quando eu trabalho xadrez, no xadrez tem duas formas de trabalhar. Primeira, achar a medida que eu quero e cortar com a tesoura acompanhando o fio do xadrez, ou fazer isso aqui, ó. Deixar essa ponta franjada para cima, passar ele também, eu vou molhar ele aqui um pouquinho, ó. Pulverizo o produto aqui em cima. Vocês podem acrescentar, se quiser, no meio desse produto, um pouquinho de goma, aquela goma Pox, que também ela dá uma estrutura melhor ao fio do tecido. Principalmente se a gente for misturar fio tinto com outro tipo de tecido, porque esse que a gente está usando aqui agora é um fio tinto. Ó, venho, passo. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou observar aqui qual que é a primeira linha do meu tecido. Como ele está rasgado, gente, lembrando uma coisa, que o tecido rasgado é muito mais fácil de alinhar do que o tecido cortado no cortador, porque às vezes, por você alinhar o tecido e pôr ele em rolos, ele acaba perdendo um pouco do alinhamento. Então eu sempre peço um pouquinho a mais para poder fazer o alinhamento eu mesmo em casa. Quando ele é rasgado, a própria loja já tira um pouquinho a mais, porque quando a gente rasga o tecido, esse primeiro 1 centímetro ele fica um pouco deslocado, porque isso aqui esgarça um pouco a trama do tecido por rasgar. Mas então isso é normal, isso aqui já vai ser eliminado. Porém, quando você vai na loja e ela corta o tecido, pede um pouquinho a mais. Isso é uma margem de segurança que a gente tem para não perder, vamos supor, se eu preciso de 1 metro e peço exatamente 1 metro e eles me cortam 1 metro, chego em casa, uma ponta dentro, deu uma andada, então ali ela tem 95 centímetros, eu já não vou conseguir concluir meu trabalho. Então eu sempre peço um pouquinho a mais. Eu vou fazer o seguinte aqui, ó.
Venho e vou alinhar todas as faixas no olho. Ó, deixa eu puxar aqui em cima para vocês poderem enxergar. Eu venho aqui, ó, e alinho. Eu vou dar um leve puxãozinho para cá para elas poderem alinhar. Ó. Venho e vou alinhando todas. Ó. Eu deixo sempre um pouquinho mais curto isso aqui. Alinhei. Com a mão eu ajeito aqui embaixo. Ó. Ajeitei aqui embaixo. Passo ele a ferro. Vou vir aqui e vou alinhar novamente, faixinha em cima de faixinha. Aí. Passo a mão. Ó. Vou sentindo se na dobra não tem. Prega. E passo ele a ferro. Fiz isso, a gente vai partir para os cortes agora. Deixa eu deixar o ferro aqui do lado. Minha base de corte. Aqui em cima. Vamos começar pelo tecido que a gente passou lá no começo. Depois a gente fala do xadrez. Aqui é o seguinte. Digamos que a minha receita está pedindo faixa de 6 centímetros. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é alinhar o meu tecido. O que eu faço? Eu levanto um pouquinho o meu tecido, vejo aonde está o ponto mais distante dele da borda. No caso do meu, o ponto mais distante está aqui. Então eu vou vir aqui com a régua e vou alinhar uma linha da régua nessa sobrinha, nessa falta de... Alinho a minha régua aqui embaixo, bem certinho. Seguro firme e corto. Agora ele já está alinhado. Como eu sou destro, eu vou virar essa parte alinhada para o meu lado esquerdo. Por quê? Aí eu vou vir com a régua aqui, ó. Aqui. E aí, digamos, na minha receita eu preciso de duas faixas de 6 centímetros. Eu posso vir e cortar uma faixa de 6 e vir e continuar cortando as faixas de 6 como for preciso. Só que eu estou precisando de duas. Para agilizar o corte e o movimento da régua, então eu vou levar a minha régua do 12, porque 6 mais 6 são 12. Vou alinhar lá, ó, na base e no corte. Então alinhei aqui e aqui. Seguro firme, corto. Puxo para os 6 centímetros e corto novamente. Dessa maneira, as minhas faixas, ó, quando eu abrir, elas não têm barriga. Ó, elas ficam bem certinhas. Porque a faixa com barriga é aquela que faz esse movimento, depois ela faz isso aqui. Então, dessa maneira, ó, se eu alinhar, ela tá bem certinha, porque eu alinhei o fio do tecido para cortar. Tá ok? Aqui é a mesma coisa. Digamos que eu preciso, a partir dessas faixas de quadradinhos de 6 por 6. Então eu venho aqui, ó, para agilizar meu corte. Posiciono esse aqui, bem certinho. Ó. Quando a gente participa de eventos, de lugares que a gente precisa cortar bastante tecido, a gente já empilha tudo para cortar. Então eu venho aqui, ó, posiciono tudo bem certinho, bem alinhado, ó. Alinhei tudo, coloco a minha régua, alinho tanto em cima quanto embaixo, tiro o excesso, viro com todo cuidado para não sair fora do lugar. E aí eu vou tirando. Se eu precisar de vários quadradinhos, eu corto primeiro 12 e posiciono, corto com 6. E assim a gente vai cortando quantos quadradinhos forem preciso. E assim a gente vai cortando quantas peças forem necessárias, porque da mesma maneira que eu cortei as faixas e cortei os quadradinhos, eu vou cortando os que eu for preciso. Aí, vamos supor que eu preciso de uma faixa que é de 18 centímetros, mas a minha régua tem 15. E a minha régua nessa posição é menor que o tecido, sobra tecido dos dois lados. Então o que eu faço? Esse lado da minha régua é em centímetro e o lado de baixo é em polegada. O que eu vou fazer aqui? Eu vou posicionar bem certinho. Agora eu preciso da placa. Eu vou posicionar bem certinho. Deixa eu posicionar um pouquinho para baixo, para vocês poderem enxergar. Ó, eu vou posicionar bem certinho aqui, ó, dentro de uma linha dessa. E bem certinho numa linha aqui embaixo. Ó, então tá bem quadrado, ó, aqui e aqui. Tá bem certinho.
eu preciso de uma faixa de 18. Então o que eu faço? Se tem 15, para eu alcançar 18 eu preciso de mais 3 centímetros. Então eu conto, ó, 1, 2, 3. Coloco a minha régua a partir desses 3 centímetros, bem alinhado, também alinho a minha régua com o tecido e a placa. E aí eu venho e corto. Agora eu tenho uma faixa de 18 centímetros, perdão, e ela não tá abaulada também, ela tá bem reta. Então, o passo a passo para se cortar o tecido pro patchwork é esse. Então vocês viram que a gente pode cortar faixas menores com a régua, somente com a régua, e quando eu precisar de faixas e quadrados maiores eu utilizo a placa. No mercado hoje em dia a gente tem réguas que chegam a 25 centímetros, 30 centímetros, porém a gente não vai ficar sem fazer um trabalho por não ter essas réguas em casa. Eu mesmo no ateliê não tenho, então eu acabo utilizando esse artifício. Às vezes a gente usa a régua nessa posição, quando o meu trabalho é menor que ela, ou do tamanho dela. Se for maior, eu utilizo a placa, ok? E o tecido xadrez é a mesma coisa. Como a gente já alinhou todos os quadradinhos aqui, a gente vai pegar a parte menor, aqui ó, vai alinhar em uma delas, alinha bem certinho aqui embaixo, tira a diferença. Vira ele com bastante cuidado. E aí, a gente vai precisar aqui, vamos supor que eu vou precisar de uma faixa de 10. Tiro a faixa. Tá aqui, ó. Nosso tecido também, ele não tá abaulado, tá bem certinho, tá ok? Então, tecido de fio tinto e tecido de fio com estampa geométrica ou textura é o mesmo esquema. A diferença é que a gente tem que alinhar os fios só, tá bom? Mas do mais, a dica que eu queria trazer para vocês hoje era essa. O pessoal tá pedindo bastante lá aqui no nosso canal do YouTube. E qualquer outra dica, deixa nos comentários que a gente futuramente vai fazendo os vídeos e deixando aqui para vocês, tá bom? Até uma próxima dica, que Deus abençoe bastante vocês.